Olá, tudo bem? Vamos hoje tratar da norma penal em branco. Já ouviu falar da norma penal em branco? O que é a norma penal em branco? O Damásio de Jesus ele diz o seguinte, o Damásio de Jesus, excelente professor de direito penal, doutrinador, com vários livros publicados, ele diz o seguinte: norma penal em branco são disposições cuja sanção é determinada, permanecendo indeterminado o seu conteúdo. O que o Damásio de Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: a norma penal ela é composta de um preceito que descreve a conduta típica, que descreve a figura criminosa e uma sanção. Na norma penal em branco, o preceito ele é indeterminado, ele precisa ser complementado através de um outro ato normativo. E a sanção respectiva ao preceito, ela é determinada e traz uma sanção determinada. Então isso que é a norma penal em branco, o preceito é indeterminado e a sanção ela vem determinada. O preceito precisa ser complementado por outro ato normativo, que pode ser uma lei, um decreto, uma portaria, uma medida provisória, entre outros atos normativos. Então, isso que é a norma penal em branco. A grande questão aqui que se coloca é se a norma penal em branco ela é compatível com o princípio da legalidade, ou se ela ofende o princípio da legalidade. Por quê? O que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então vejam que o princípio da legalidade exige que a lei descreva o crime. E aí pode surgir dúvida, porque a norma penal em branco descreve o crime, mas descreve o crime de maneira incompleta, já que precisa de um complemento. E, como desdobramento do princípio da legalidade, a doutrina trouxe o princípio da taxatividade. E o que o princípio da taxatividade diz? Olha, não basta que a lei venha definindo o crime. Exige-se mais, exige-se que a lei defina o crime e, além disso, defina o crime com todos os seus elementos. E mais ainda, que a lei defina o crime com todos os seus elementos da maneira mais clara possível, evitando expressões confusas, ambíguas, contraditórias. Então, o princípio da legalidade ele tem um desdobramento que é o princípio da taxatividade. E isso podia fazer surgir esse questionamento, se o princípio da legalidade ele é compatível com a norma penal em branco. E a resposta para esse questionamento é o seguinte: a norma penal em branco ela não ofende o princípio da legalidade. Por que ela não ofende o princípio da legalidade? Porque ela descreve a figura delituosa, ela descreve a figura típica com todos os seus elementos. Apesar dela descrever a figura típica com todos os seus elementos, ela deixa apenas para o complemento descrever critérios de ordem técnica para complementar esse preceito. Mas a norma penal em branco, ela descreve o crime com todos os seus elementos. Por isso que a norma penal em branco, ela não é contrária ao princípio da legalidade, ela não ofende o princípio da legalidade. Uma outra coisa interessante também de ser abordada é a respeito da divisão que existe entre as normas penal em branco, ou as espécies de norma penal em branco. E aí nós temos a norma penal em branco em sentido lato ou homogênea, e a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. O que é a norma penal em branco em sentido lato ou homogênea? A norma penal em branco em sentido lato ou homogênea é quando você pode identificar identidade de fontes formais que descrevem o preceito e fonte formal que descreve o complemento. Exige-se a mesma fonte formal para descrever o preceito da norma penal em branco e a mesma fonte formal para descrever o complemento da norma penal em branco. Então nós temos como fonte formal do direito penal, das normas penais incriminadoras, nós temos a união. Então, se a união descreve o preceito da norma penal em branco e eu tenho a união descrevendo o complemento do preceito da norma penal em branco, eu tenho mesma fonte formal, união e união. E aí eu tenho, então, norma penal em branco em sentido lato ou homogênea, porque existe identidade de fonte formal. A mesma fonte formal que descreve o preceito, descreve também o complemento. União. Agora, se existir diversidade de fontes, eu tenho a norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Então, se eu tenho a união
através do Congresso Nacional descrevendo o preceito da norma penal em branco. E eu tenho, por exemplo, uma portaria do Ministério da Saúde descrevendo o complemento, eu tenho heterogeneidade de fontes formais, e aí eu estou diante da norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Tranquilo? Outra coisa importante, a norma penal em branco, em sentido lato ou homogênea, ela ainda pode ser subdividida em homovitelíneas ou heterovitelíneas. O que significa isso? Se nós temos a mesma fonte formal, já vimos que a norma penal em branco é em sentido lato ou homogênea. Mas muitas vezes, além da mesma fonte formal, eu tenho o mesmo instituto jurídico, o mesmo diploma legal descrevendo o preceito e o mesmo diploma legal descrevendo o complemento do preceito. Então, se eu tenho o preceito da norma penal em branco descrita pelo Código Penal e o complemento descrito também pelo Código Penal, eu tenho Código Penal e Código Penal, eu tenho normas penais em branco em sentido lato ou homogênea, homovitelíneas. Agora, se o diploma legal for diverso, o preceito descrito pelo Código Penal e o complemento, por exemplo, descrito pelo Código Civil, eu tenho ainda norma penal em branco em sentido lato ou homogênea, porque o Código Penal é descrito pela União e o Código Civil também é descrito pela União, eu tenho a mesma fonte formal, por isso que é homogênea, mas são normas penais em branco em sentido lato ou homogênea, heterovitelíneas, porque o diploma legal que descreveu o preceito é o Código Penal e o diploma legal que descreveu o complemento é o Código Civil, por isso são heterovitelíneas. Então, norma penal em branco em sentido lato ou homogênea, norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. A norma penal em branco em sentido lato ou homogênea pode ser homovitelíneas ou heterovitelíneas. Ok? Uma outra coisa importante, muito importante, que a gente não pode confundir é que existe diferença entre norma penal em branco e tipo penal aberto. São coisas diferentes. A norma penal em branco, já vimos que o preceito é indeterminado, precisa de um complemento, esse complemento é apenas de ordem técnica, por isso que não fere o princípio da legalidade, e precisa de um complemento, e o complemento virá através de um outro ato normativo, uma lei, um decreto, uma portaria, uma medida provisória e etc. No tipo penal aberto é diferente, no tipo penal aberto, o tipo é incompleto, é indeterminado e precisa de um complemento. E esse complemento ele virá através de elementos exteriores ao tipo penal. E o aplicador do direito materializará esse complemento através de regras já sedimentadas da cultura jurídica. Então, eu posso dar um exemplo clássico para vocês de tipo penal aberto. Um exemplo clássico de tipo penal aberto é aquele tipo penal que descreve o crime culposo. Quando o legislador prevê lá no 121, parágrafo 3º, se o homicídio é culposo, ele não define o que é o homicídio culposo. E também não poderia definir o que é crime culposo, porque são inúmeras as possibilidades de configurarem uma conduta de homicídio culposo. Então o legislador não tem como descrever, então ele usa a técnica do tipo penal aberto. E o que o aplicador do direito vai fazer? Acontecendo, por exemplo, um atropelamento na frente de uma escola, o aplicador do direito pegará esse caso concreto e vai ver, diante de regras já sedimentadas da cultura jurídica, se aquele fato concreto é capaz de se enquadrar no que se chama de crime culposo. E nós já temos regras já sedimentadas da cultura jurídica no sentido de informar que crime culposo é a soma de dois elementos, violação de um dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então, se A atropelou B na frente da escola e A estava passando na frente da escola além do limite de velocidade permitido, o aplicador do direito vai verificar se existia ali violação do dever objetivo de cuidado por parte de A e viu que existia, porque ele estava, por exemplo, a 100 km por hora, num lugar em que era permitido a passar a 40 km por hora, e vai verificar se há previsibilidade objetiva do resultado danoso. Alguém que passa a 100 km por hora na frente de uma escola em que existe um limite de velocidade de 40, há previsibilidade de atropelar alguém e matar alguém? Sim. Então, havendo a soma desses dois elementos, existirá o crime culposo
então A será condenado pelo crime culposo. Percebam então que não se confunde tipo penal aberto, que define o crime culposo, que o complemento vem através de regras já sedimentadas da cultura jurídica, com norma penal em branco, em que o complemento vem através de outro ato normativo. Esse outro ato normativo pode ser de várias naturezas. Pode ser uma lei, um decreto, uma portaria, uma medida provisória, entre outros. E aí a gente vai ter que verificar a natureza do complemento para verificar se é a mesma fonte formal ou se é fonte formal diferente. Se for fonte formal idêntica, nós temos norma penal em branco em sentido lato ou homogênea. Se for fonte formal diferente, nós temos norma penal em branco em sentido estrito ou heterogênea, sabendo que a norma penal em branco em sentido lato ou homogênea pode ser ainda classificada em homovitelíneas e heterovitelíneas. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de direito penal. Um grande abraço.